Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos de Flamengo, que continua lá em Portugal fazendo a sua intertemporada, e a gente vai trazer informações sobre o Flamengo. Gonzalo Plata eliminado na Copa do Mundo com a seleção equatoriana, inclusive o México amassou o Equador num grande duelo na noite de ontem, terça-feira. E aí alguns jogadores continuam lá disputando a Copa do Mundo. E qual é o planejamento do Flamengo para esses jogadores? A gente vai trazer essas informações sobre o Lucas Paquetá. Muita gente me perguntando se o Flamengo não pode obrigar o Lucas Paquetá a voltar para o Flamengo, ou seja, só porque o jogador se machucou, a seleção brasileira é obrigada a devolver o Paquetá ao Flamengo. A gente vai trazer informação sobre isso. E tem também Cebolinha podendo assinar pré-contrato e sair de graça do Flamengo. A gente vai trazer informações envolvendo esses jogadores. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. E cada vez mais conto com a sua ajuda. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser hypar o vídeo, isso é importante também. Informações, vamos lá, galera. Gonzalo Plata eliminado na Copa do Mundo com a seleção equatoriana na noite de ontem, terça-feira. Repito o que eu falei aí no início, o México amassou o Equador. O Equador fez história contra a Alemanha, a gente pôde ver o Gonzalo Plata fazendo história, mas agora está de volta. E aí, qual é o planejamento? O Gonzalo Plata vai encontrar a delegação lá em Portugal? Como é que será isso? Gente, ele não vai para Portugal. É até uma questão de lei, tá? Os jogadores eles têm direito a um determinado período, alguns dias de férias / descanso pós-Copa do Mundo, isso é lei. Então, esses jogadores, eles estão recebendo esses dias. Por exemplo, os uruguaios receberam 10 dias a começar segunda-feira, começou segunda-feira e aí a gente conta aí 10 dias, depois eles se reapresentam lá no Ninho do Urubu. O Gonzalo Plata também receberá alguns dias de férias, vai se reapresentar ao Flamengo no Ninho do Urubu, ele não vai para Portugal, e o mesmo vai acontecer com os outros jogadores do Flamengo que estão servindo as suas respectivas seleções. No caso, os brasileiros, né? Léo Pereira, Danilo, Lucas Paquetá e Alexandre, e o Carrascal com a seleção colombiana. Inclusive, a seleção colombiana fez um grande jogo contra Portugal. Acho até que pode ir longe. Sobre esses jogadores, o mesmo vai acontecer, galera. Eles vão receber alguns dias de férias, ou seja, o Leonardo Jardim ele não terá nenhum jogador que foi convocado para a Copa do Mundo à disposição durante a intertemporada em Portugal. Até por conta disso, já ciente disso, o Leonardo Jardim levou vários jogadores da categoria de base. E posso ser sincero, já que os jogadores que serviram as suas seleções durante a Copa do Mundo têm esse direito, por lei, de alguns dias de folga / férias depois da Copa do Mundo, o Leonardo Jardim fez certo, estratégia correta. Você leva vários jogadores do Sub-20, pode observar esses jogadores de perto durante um período de intertemporada e quem sabe esses jogadores não seriam aproveitados no segundo semestre ou até mesmo dar uma certa confiança / conforto à diretoria na hora de busca por reforços. Então foi uma estratégia correta. O Flamengo nada pode fazer, o Flamengo é obrigado a fazer isso. Então não tem jeito. Vene, o Lucas Paquetá tem que ser devolvido ao Flamengo, isso é um absurdo. Muita gente afirmando e questionando isso, se a seleção brasileira não seria obrigada a devolver o Lucas Paquetá, já que ele se machucou e não tem chance de disputar a Copa do Mundo. Vamos lá, gente. Primeiro, a seleção não é obrigada a devolver. Se a seleção quiser, fica com o jogador lesionado, mesmo não tendo condições de disputar mais a Copa do Mundo. Segundo, há quem diga que ele possa disputar a final caso a seleção brasileira chegue à final. Eu acho que não vai chegar à final. E mesmo que chegue a uma decisão, eu acho que ele não vai ficar à disposição também. Se ele ficasse à disposição, seria na base do sacrifício. Estamos falando de uma lesão grau 2, uma lesão grave na parte posterior da coxa. A final é daqui a 19 dias, dia 19 de julho. Eu não vejo motivos para a seleção brasileira forçar.
Eu acho que a permanência dele lá é muito mais uma forma de incentivo, até mesmo, entre aspas, presentear um jogador que foi tão importante na fase de grupos e também na classificação em cima do Japão. Então, o Flamengo não pode obrigar a devolução desse jogador, o retorno desse jogador. O que o Flamengo pode fazer é manter o contato entre departamento médico e assim ter noção e ter ciência de tudo que está sendo feito nesse processo de tratamento do Lucas Paquetá. Até porque o Flamengo tem que se preocupar com o segundo semestre, o Lucas Paquetá tem que ficar à disposição já para as oitavas de final da Libertadores da América, que é contra o Cruzeiro. Ele tem que ser preparado para isso. Ele não tem que ser preparado para uma possível final de seleção brasileira. Um jogador não pode simplesmente ser forçado a jogar mesmo não tendo condições, o que eu acho que ele não terá condições, porque, repito, foi uma lesão grave de grau 2, na parte posterior da coxa. Não é uma lesão fácil de ser tratada. Então, o Flamengo mantém contato e só respondendo isso para vocês. Para finalizar nosso vídeo, alguns jogadores podem assinar pré-contrato e sair de graça em dezembro. São eles. O Alexandre poderia, mas ele já assinou o contrato, eu já falei isso para vocês, da renovação com o Flamengo. O novo vínculo dele vai até dezembro de 2027. O Flamengo vai anunciar depois da Copa do Mundo. Ele assinou de uma maneira digital, o que hoje é muito fácil de fazer, todo mundo faz, e o Alexandre é gente como a gente. Recebeu o documento digitalmente, clicou lá, assinar, pronto, assinou, está tudo certo. Inclusive, a equipe jurídica do Flamengo já recebeu. O anúncio, repito, vai ser depois da Copa do Mundo. Danilo pode assinar o pré-contrato, sair de graça em dezembro, e até onde eu sei não tem nada fechado com Danilo. Diogo Alves, o goleiro, também pode assinar o pré-contrato e sair em dezembro. Vou ser muito sincero, para mim não vai fazer falta o Diogo Alves. Acho que o Flamengo tem que dar espaço ao Léo Nanete, que inclusive está com a seleção brasileira na Copa do Mundo, completando os treinos do Carlo Ancelotti, a pedido do preparador de goleiros Tafarel. E não é a primeira vez que ele é chamado, e ele anda se destacando bastante, recebendo elogios do Alisson, inclusive. E o outro jogador, Everton Cebolinha. Já falei e vou repetir, o Everton Cebolinha e seus representantes não querem sair agora. Não tem nenhum clube fazendo proposta ao Flamengo para ter Everton Cebolinha pagando um valor alto, porque ele pode assinar um pré-contrato hoje e sair de graça em dezembro. Qual é o sentido de um clube negociar com o Flamengo a compra do Everton Cebolinha, sendo que pode tê-lo de graça daqui a 4 meses? Não faz o menor sentido isso. O menor sentido isso. E o Cebolinha não quer sair agora. E o Flamengo também não quer se desfazer do Cebolinha. O Flamengo quer fazer isso mesmo, ficar com o jogador até dezembro. O jogador é considerado importante, complementa o elenco. Ele é utilizado quando Leonardo Jardim deseja e pronto. Chegar em dezembro, ele vai embora. O Flamengo entendeu que vai ser esse o prejuízo, porque investiu alto. A antiga gestão investiu alto para comprar o Everton Cebolinha, infelizmente não deu resultado dentro de campo aquilo que se imaginava. Em dezembro ele sai de graça. Beleza? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Daqui a pouco tem mais jogos. Acabei de ver Inglaterra e Congo. Nossa, que jogasse o Harry de Emerson Royal indo para Luiz Henrique. A informação do Gustavo Henrique é que o Flamengo acertou as bases salariais com o jogador. O que isso quer dizer? Que o Flamengo fez uma sondagem ao Luiz Henrique, chegou para o Luiz Henrique e falou assim: Luiz Henrique, eu tenho esse salário aqui para você. Sei lá, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, tá, gente? 100 mil reais. A gente sabe que não é 100 mil, que é muito mais que isso. Mas, Luiz Henrique, eu tenho um salário aqui de 100 mil reais para você. Se acabar a Copa do Mundo, a gente abrir uma negociação, esse salário te agrada? Aí o Luiz Henrique vai lá e fala assim: ó, salário me agrada, estou de acordo aí com esse salário, para mim tá tudo bem. E aí, o que acontece? Com o ok do jogador, o Flamengo já pode pular para a próxima fase,
que é começar a negociação com o Zenit. E aí eu volto a dizer, o fato do Luiz Henrique ter perdido a posição para o Ryan, o fato do Luiz Henrique ter se tornado a terceira ou até a quarta opção no ataque da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, pode facilitar e muito a contratação dele para o Flamengo. Pode facilitar e muito que o Flamengo consiga concluir essa negociação com sucesso e contratar o jogador. Por quê? Porque o jogador não está se valorizando. O jogador está na seleção, o jogador está disputando a Copa, mas como não joga, não aparece, não tem vitrine, por isso não se valoriza. Então, a tendência é que a negociação, se fosse ser dura, se fosse ser difícil, a tendência é que agora ela fique mais tranquila, ela fique mais fácil por conta do jogador não estar sendo utilizado pelo técnico Carlo Ancelotti. E o Gustavo trouxe a informação de que entre Flamengo e o jogador as bases salariais já estão acertadas. Agora depende da outra ponta da negociação, que é o Zenit, que é sempre muito difícil de conseguir negociar, de conseguir tratar, de conseguir fazer qualquer coisa. Os caras jogam sempre muito duro. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Isso ajuda demais no nosso trabalho, ajuda demais no nosso crescimento. Nós estamos aqui praticamente o tempo inteiro de plantão, plantão nos treinos do Flamengo, plantão com a seleção brasileira, plantão de todos os lados para manter você ligado e informado a tudo que está acontecendo. Óbvio que eu vou buscar mais informações sobre o Lucas Paquetá, vou ficar